Salve meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Vou estar deixando um texto aqui que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, a qual vai falar que quando Jesus ele repreende aquela tempestade, vou estar lendo o texto e vou estar expressando para os irmãos, que diz assim o texto: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, o despertaram, dizendo: Senhor, salva nós que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temas, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aquele homem se maravilharam, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Meus irmãos, aleluia, a Bíblia vai nos falar aqui que Jesus entrou naquele barco com os discípulos. E quando Jesus ia passar para o outro lado, como a Bíblia vai nos relatar, levantou-se uma grande tempestade e começou a vir as ondas sobre o mar, e o vento era forte, e a Bíblia vai nos relatar aqui no livro de Mateus que Jesus estava dormindo. Se você for analisar, meu irmão, imagina eu estar num barco onde é que está as ondas bem fortes, o vento está bem forte, a água quase entrando para dentro do barco. Imagina se você conseguiria estar dormindo, se você conseguia estar tranquilo. Jesus estava dormindo, tranquilo, e não estava em nenhum momento preocupado. Mas os seus discípulos se desesperaram, porque eles foram acordar Jesus, falar para Jesus: Jesus, salva nós que perecemos. Meu irmão, muitas das vezes é necessário nós passar pela tempestade. Muitas das vezes é necessário nós passar pelas ondas, pelas lutas. Jesus só queria ver ali a fé daqueles homens. Jesus queria saber quem estava com ele. Se você for analisar essa parábola, Jesus deu autoridade para aqueles discípulos repreender as ondas. Jesus deu autoridade para aqueles homens repreender o mar. Por quê? Calcula, não tem como uma pessoa estar dormindo calmo no meio da tempestade, na meia luta, no meio deserto. Jesus ele queria que seu discípulo repreendesse. Quando eles vão chamar Jesus, Jesus fala assim: Por que temas, homem de poucas fé? Quer dizer, meu irmão, isso é forte. Por que temas? Eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do vento, eu sou o dono do mar. Eu estou contigo aqui no barco, e quando eu estiver aqui, o barco não vai naufragar, o barco não vai afundar, né? Eles temeram, porque muitas das vezes, no momento de dificuldade, para nós tomar as atitudes certas, para nós ter autoridade, para nós ter força, muitas das vezes, quando vem as ondas, vem o desespero, nós não sabemos o que fazer. Mas Jesus nos dá autoridade, como deu para aqueles homens ali, só que eles não souberam usar. Eles estavam mortos espiritualmente, porque creio eu que eles já tinham visto Jesus operar milagre, cura, libertação, porque a Bíblia vai nos falar que Jesus já tinha transformado o primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em vinho, creio eu que seus discípulos estavam com ele. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus curou o cego Bartimeu. Jesus, todo momento Jesus operava, todo momento Jesus curava. E por que aqueles discípulos não usaram a fé para repreender o vento? Fica com essa palavra, irmão, guardada na tábua do teu coração, e usa a tua ferramenta, que é a fé que Deus te deu.